O sonho da mulher que morreu atropelada na região dos Jardins foi interrompido. Fazia apenas 2 dias que ela estava empregada como camareira, depois de trabalhar por anos como doméstica. A polícia investiga por que ela foi prensada contra a parede por uma médica. Atenção à febre amarela, enquanto a população fica com medo de se proteger, a doença avança. Nenhuma cidade do ABC atingiu a meta da campanha de vacinação. Com atraso de 1 ano, o governo do estado inaugura a interligação entre as represas Jaguari e Atibainha, uma das promessas para desafogar o sistema Cantareira. Crise que cabe no bolso. Jovens estão buscando destinos mais baratos para não deixar de estudar fora do país. E no futebol, amanhã é dia de Santos e Corinthians. No clássico, no Pacaembu, vai colocar em disputa a estratégia de 2 técnicos estudiosos. Agora, aqui no SPTV. Boa noite a todos. A polícia vai investigar o que aconteceu com uma médica para ela acelerar o carro a ponto de perder a direção, invadir a calçada e prensar contra a parede uma camareira na rua Oscar Freire, na região dos Jardins. Comerciantes ficaram assustados com a violência do acidente. A camareira Nilza Machado estava empolgada com o trabalho no hotel nos Jardins, bairro nobre da capital. Era só o 2º dia do novo emprego. Você olhava para ela, felicidade total. Ela trabalhava de doméstica, trabalhava em casa e arrumou. Nossa, está contente demais. Nilza foi atropelada por um carro ontem à tarde na rampa do hotel que dá acesso à calçada da rua Oscar Freire. Quem dirigia era a médica Bianca Guzatti Cunha Pinto, de 34 anos. Testemunhas contam que a médica saiu de uma loja, entrou no carro que estava parado numa vaga de táxi, atravessou a rua em alta velocidade, passou por cima do jardim do hotel e atingiu a camareira. A distância de onde o carro estava até a garagem é de menos de 50 metros. Este empresário viu tudo. É inexplicável, num curto pedaço, num curto espaço, ela atingir essa velocidade e esmagar. O choque foi tremendo, foi uma coisa realmente muito assustadora, sem dúvida. O caso foi registrado como homicídio culposo em que não há intenção de matar. Agora, os investigadores querem saber o que fez a médica acelerar tão forte e subir a calçada. Depois do acidente, ela foi levada para um hospital, mas já foi liberada e está em casa. A gente conversou com o advogado dela, que disse que só vai se pronunciar depois de analisar o boletim de ocorrência. A camareira Nilza tinha 48 anos, deixou marido, 5 filhos e 7 netos. Falou a família toda, cara. Os netinhos tudo assim, colado da gente, cara. O corpo de Nilza Machado vai ser enterrado amanhã, às 9 da manhã, no cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes. A febre amarela não para de avançar, mas as pessoas não estão indo se vacinar. Por isso, o governo do estado prorrogou a campanha de vacinação até o dia 16 de março. As áreas com menor adesão foram o litoral, com apenas 36% da população alvo imunizada, e também o ABC, com 44% de imunizados. Acompanhe comigo os números aqui na nossa tela que vão revelar o seguinte. Olha só. O ABC tem 7 cidades. A que chegou mais perto da meta foi São Caetano do Sul, com um pouco mais de 87% de vacinação da população alvo. Diadema chegou a 54%. São Bernardo, um pouquinho mais de 47%. Santo André, 38%. Rio Grande da Serra, 38%. Ribeirão Pires, 34%. E na última posição, nesta lista aqui, Mauá, com apenas 28% do público-alvo. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, termina a vacinação no posto volante montado pela Prefeitura dentro de um shopping em Mauá. Em Santo André, teve mutirão. As 27 unidades de saúde da cidade vacinaram contra a febre amarela. Os postos abriram das 8 da manhã às 5 da tarde. Durante todo o dia, o movimento foi tranquilo. Bastava chegar, apresentar o documento pessoal e carteira de vacinação. E logo a pessoa era chamada para tomar a dose. A Prefeitura de Santo André divulgou um balanço prévio da ação de hoje.
4.200 pessoas foram imunizadas, um pouco acima da expectativa, que era vacinar 4.000 pessoas. O Tribunal de Contas do município vai abrir um procedimento para investigar a compra de fitas para medição de glicose que são distribuídas para pacientes com diabetes da rede municipal de saúde. No ano passado, a prefeitura decidiu trocar o modelo do aparelho que é usado em hospitais e UBSs e distribuído às pessoas que fazem medição da glicose em casa. Olhando assim, são dois aparelhinhos muito parecidos e com a mesma finalidade: medir a glicemia de pacientes com diabetes. Mas, na prática, eles são bem diferentes e tem muito paciente com dificuldade para usar. Esse aqui é um novo. Deu problema? Deu problema, eu vim aqui trocar. Só dava erro. 115 mil pacientes diabéticos que participam do programa de automonitoramento glicêmico da Secretaria Municipal de Saúde tiveram que trocar o modelo do aparelho distribuído nos últimos 10 anos pela rede de saúde aqui da capital. A decisão, segundo a Prefeitura, foi técnica, baseada num alerta da Anvisa de 2015. A insegurança em relação à leitura da glicose, do açúcar, que poderia levar a uma interpretação errônea, uma falsa interpretação de uma glicemia ou um açúcar alto, e isso levar à administração de insulina de forma inadequada e podendo levar o paciente até mesmo ao óbito. As trocas de aparelhos começaram no ano passado. O novo fornecedor é a Ikego, indústria química do estado de Goiás, que importa os aparelhos de Taiwan. Em junho, foi publicado no Diário Oficial o primeiro contrato, com dispensa de licitação para aquisição de 1.100.000 tiras reagentes e de 3.500 aparelhos para hospitais e postos de saúde. Esse último item em comodato, um tipo de empréstimo. O valor, R$ 429 mil. Em novembro, uma nova publicação, mais 20 milhões de tiras reagentes para uso domiciliar, no valor de R$ 7.800.000, além de 130 mil aparelhos, também em comodato. Em dezembro, outra publicação, bem parecida com a anterior, total de 16 milhões investidos. A secretaria afirma que não há problemas com os novos aparelhos. Há 10 anos com uma tecnologia, mudar para outra, você sai da sua zona de conforto. A Secretaria Municipal da Saúde disse que 393 aparelhos novos foram recolhidos porque tinham algum problema, 0,3% no total. O contrato prevê a troca dos aparelhos com defeitos. Também disse que a última publicação no Diário Oficial, que nós mostramos na reportagem, será retificada. E em vez de 130 mil novos aparelhos, serão enviados 52 mil. E que não haverá prejuízo para a Prefeitura, já que os aparelhos foram adquiridos em comodato, que é um tipo de empréstimo. A seguir você vai ver obra que interliga o Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, que abastece a maior parte da região metropolitana, promete evitar a falta d'água, como ocorreu em 2014. E o trânsito agora na Marginal Tietê está assim aqui em São Paulo. A gente volta já já com outras notícias. E aí, Tampinha?
governo do estado inaugurou hoje a interligação entre o Rio Paraíba do Sul e o sistema Cantareira. O objetivo é evitar uma nova crise de falta d'água, igual àquela que levou milhares de paulistanos a adotarem hábitos de consumo bem mais econômicos. No Salão da Arlete, medidas simples da época da falta de água ainda garantem uma conta mais enxuta. Geralmente lavava o cabelo, deixava a água ligada, assim. Agora desliga, depois que lava o cabelo, acho que diminuiu uns 100, 150 reais, diminuiu. Desde que a capital enfrentou a maior crise de abastecimento da sua história, o consumo nunca mais foi o mesmo. Caiu de 14 mil litros por mês por imóvel para 11.500. Uma economia que pode influenciar a cobrança da tarifa da Sabesp. No plano de negócios que enviou à Arcesp, a agência do Estado responsável por regular o setor, a Sabesp propôs a criação de um mecanismo que funcionaria toda vez que o consumo subisse ou caísse demais. Uma garantia para os cofres da empresa. A companhia quer que a projeção de mercado seja revisitada quando a demanda for inferior a 10 ou superior a 13 metros cúbicos por economia, ou seja, por imóvel. Hoje, depois de um ano de atraso, o governo do estado inaugurou a interligação entre as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, no Cantareira. Com a obra, que custou 555 milhões de reais, vai ser possível transferir 5.130 litros de água por segundo para o Cantareira. Dependendo do nível dos reservatórios, dependendo das chuvas que caem aqui no sistema Cantareira, nós podemos ou não trazer água do Jaguari. Então não vai ficar 100% do tempo essa água fluindo. O aumento na produção de água que essa interligação vai trazer representa menos de 10% do volume consumido na Grande São Paulo. Já as outras grandes obras prometidas para socorrer o Cantareira, como o novo sistema São Lourenço, ainda não estão prontas. 2 anos depois do governo ter declarado o fim da crise. Para esse consultor, essas obras são importantes, mas é preciso diversificar as ações para garantir que São Paulo não passe de novo por um desabastecimento. A Sabesp, comparativamente ao resto do país, tem bons índices, mas ela perde em média 30%. Então, reduzir um pouco isso permite você diminuir investimentos de captação. Na inauguração de hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que a Sabesp tem feito obras importantes para reduzir as perdas com financiamento do governo japonês. A tarifa final da Sabesp vai ser divulgada em maio. E uma árvore de grande porte caiu hoje à tarde no bairro do Brooklyn, aqui na zona sul de São Paulo. Foi na rua Palmares, na altura do número 900. A árvore caiu em cima de um carro, felizmente ninguém se machucou. O telespectador Wesley Arruda, que gravou este vídeo, contou que não chovia na hora. Ele também registrou muitos cupins no pedaço ali do tronco. No final da tarde, a árvore já tinha sido retirada do caminho e uma equipe da Eletropaulo estava no local arrumando a fiação. Vamos falar agora da previsão do tempo, hoje com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaque, tudo bem? Tudo bom, boa noite, Tramontina, boa noite para vocês. Olha, como previsto, choveu em alguns pontos da região metropolitana. Pois é. Agora, 2 questões. Sim. Amanhã, chove? E chove no Cantareira? Sim, amanhã chove e chove no Cantareira, o que é uma ótima notícia, não é mesmo? Nós estamos falando sobre abastecimento, a gente começa mostrando justamente o nosso mapa de chuva. Chove na região do Cantareira, que é bem pertinho desse roxo, pelo menos aí uns 30 milímetros aproximadamente, mas em todo o estado pode chover também. Aqui na faixa leste, inclusive, é onde nós estamos, capital, região metropolitana e litoral também. Aqui tem um resumo, Tramontina, como fica o dia de amanhã. É estilo verão, ou seja, o sol aparece e a partir da tarde tem as pancadas de chuva e a máxima quente, de 30 graus. Calorão mesmo e à noite pode chover também. Dia quente aqui na capital e amanhã em algumas cidades da região metropolitana também. Olha só, Osasco, Francisco Morato com máxima de 31 graus. Diadema, Itaquaquecetuba, 30 graus. Em Buenos das Artes, 28 graus. E atenção porque agora à noite pode voltar a chover sim, viu? Aqui na capital e na região metropolitana. Obrigado. Bom domingo. Nada, para você também, para vocês também. No próximo bloco você vai ver o Salão do Estudante, que atrai jovens que sonham estudar fora. Um sonho caro, mas ainda possível. E o trânsito neste momento na 23 de maio, a gente volta já já.
Muitos jovens que sonham em estudar em outro país foram em busca de pacotes de intercâmbio mais em conta hoje no Salão do Estudante, que reúne mais de 200 instituições de ensino. Parece até fila de show, mas não é não. É uma galera louca para estudar fora. É gente de tudo quanto é lado. Campinas, Jandira, Poços de Caldas, trenzinho longe, né, rapaz? E se lá fora tava bombando, aqui dentro então dá só uma olhada. A turma tá procurando um jeito de carimbar o passaporte e um preço mais em conta. Fazer um curso de inglês no Canadá, por exemplo, custa em média quase R$4.000. E na Inglaterra, quase 5 mil por apenas um mês. Isso sem contar as passagens. Hoje em dia existe uma busca para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, que tem um espanhol muito limpo. Entre hoje e amanhã, 15 mil pessoas devem passar por aqui. E se a gente pensar bem, esses corredores são exatamente como o mercado de trabalho. Um monte de gente disputando espaço, buscando oportunidade, correndo atrás do sonho. O Sidney está aí para provar que um belo intercâmbio pode mudar a vida. Foi aprender inglês na Irlanda em 2012 e voltou bem diferente. Você cresce culturalmente, você aprende a conviver com a distância, você aprende a conviver com outras pessoas, outras culturas. E lembra do nosso amigo que veio lá de Minas? Pois é, ele conseguiu um bom preço e está quase de malas prontas para realizar o sonho de ir para o Canadá. Estou em Vancouver ou Toronto e quero estudar alguma faculdade na área de exatas. Boa sorte. O Salão do Estudante vai até amanhã, das 2 da tarde às 7 da noite, na Rua Luiz Coelho, na Bela Vista. É de graça. Futebol, amanhã é a vez de Santos e Corinthians se enfrentarem no Pacaembu, duelo da nova geração de técnicos do futebol brasileiro. Fábio Carille e Jair Ventura, técnicos de Corinthians e Santos, amigos nas horas vagas. É sempre bom encontrá-lo, é um cara que também estuda bastante, a gente troca bastante, a gente se fala. Então é um cara que eu torço, mas agora, nesse momento, contra o Clássico, cada um defendendo o seu pão, né? Ralf foi relacionado pela primeira vez desde que voltou para o Corinthians, no dia 12 de fevereiro, mas não deve entrar como titular. O time que vai a campo é o mesmo que venceu o Palmeiras na última rodada do Paulista. Inclusive com Rodriguinho, que não foi à Colômbia pela Libertadores da América porque estava suspenso. O Santos é o mandante no Clássico, mas escolheu o Pacaembu para esta partida. Obviamente que jogar na Vila, por ser o estádio deles, o campo que habitualmente eles jogam nos jogos em casa, né? Talvez se torne um pouco mais difícil, né? O Santos treinou 4 horas da tarde aqui no Pacaembu com portões fechados. Assim, não se sabe ainda quem vai substituir o suspenso Gabigol no Clássico de amanhã. A gente sabe da força do Corinthians, eles tiveram um dia mais de descanso, a nossa altitude foi maior, mas a gente tem que superar isso tudo para conseguir fazer um grande clássico, né, voltar à sequência boa de vitórias que a gente está enfrentando dentro do Paulista. A Globo transmite Santos e Corinthians ao vivo amanhã às 5 da tarde. E assim termina o nosso SPTV. Para rever qualquer reportagem, basta ir ao Globoplay, está tudo lá. Notícias do Brasil e do mundo você tem no Jornal Nacional. Boa noite e um